Você já parou para pensar que talvez estejamos olhando para o céu, procurando respostas, quando a verdadeira resposta sempre esteve dentro de nós? Eu sou Elon Musk e sei que muitos me conhecem pela tecnologia, pelos foguetes, pelas tentativas de alcançar Marte. Mas hoje eu quero compartilhar algo diferente. Algo que mudou completamente a forma como eu vejo o universo. E a mim mesmo. Durante anos, persegui o espaço como se lá estivessem todas as respostas. Construí empresas. Lancei satélites. Desafiei limites. Mas havia um vazio. Uma pergunta que a ciência não conseguia responder. Para que tudo isso? E foi justamente quando eu parei de olhar apenas para fora, que olhei para dentro. E ali, em um momento de silêncio, eu orei. Não foi uma oração formal, foi um pedido honesto. Deus, se você existe, mostre-me o propósito disso tudo. E o que aconteceu em seguida ainda me emociona até hoje. Poucos dias depois dessa oração, algo extraordinário aconteceu no céu. O cometa 3I Atlas começou a se comportar de uma forma que desafiava todas as nossas previsões. E enquanto minha equipe analisava os dados, algo dentro de mim começou a entender. Não era apenas um objeto espacial, era um lembrete. Um lembrete de que existe uma ordem, uma inteligência, algo muito maior orquestrando cada detalhe do universo. Sabe, eu sempre acreditei que a ciência e a fé eram opostas. Mas naquele momento, percebi que elas conversam. A ciência me mostrou a grandeza da criação. A fé me mostrou o Criador. E se você está assistindo isso agora, talvez não seja por acaso. Talvez você também esteja buscando algo maior. Se esse vídeo está tocando seu coração, inscreva-se neste canal. Porque aqui vamos falar de coisas que vão além da tecnologia. Vamos falar de propósito, de esperança, de transformação real. E eu prometo, cada palavra aqui será para fortalecer sua jornada espiritual. Mas voltando ao cometa, a revelação que recebi não foi apenas sobre ele. Foi sobre como Deus usa até mesmo o cosmos para nos chamar de volta. Para nos lembrar de que somos parte de algo infinito e que cada um de nós tem um papel nessa história. Agora, você deve estar se perguntando: o que exatamente esse cometa revelou? Qual foi a mensagem que Jesus me deu através dele? E por que isso pode mudar a forma como você vê sua própria vida? É exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. Prepare seu coração, porque o que vem agora vai tocar em algo profundo dentro de você. Quando os telescópios captaram o cometa 3I Atlas pela primeira vez, minha equipe na SpaceX ficou intrigada. Não era um cometa comum. Ele vinha de fora do nosso sistema solar. Um viajante interestelar. E isso, por si só, já era extraordinário. Mas o que realmente me deixou sem palavras não foram apenas os dados científicos. Foi o que aconteceu depois que orei. Sabe, o universo tem bilhões de galáxias, trilhões de estrelas. E ainda assim, Deus escolheu me responder através de um pequeno ponto de luz viajando pelo espaço. Isso me fez entender algo profundo. Ele fala conosco de maneiras que podemos compreender. Ele usa a nossa linguagem. Para mim, que sempre vivi entre números, foguetes e planetas, Deus usou o cosmos. O cometa 3I Atlas veio do infinito. Atravessou a escuridão por milhões de anos e chegou exatamente no momento em que eu mais precisava de uma resposta. Coincidência? Eu não acredito mais em coincidências. Enquanto analisava sua trajetória, percebi algo que me arrepiou. Ele não se movia de forma caótica. Havia precisão, havia ordem. Cada curva, cada aceleração, cada momento, tudo parecia perfeitamente calculado. E então me veio a revelação. Assim como este cometa tem um caminho definido, você também tem. Quantas vezes nos sentimos perdidos? Quantas vezes achamos que estamos à deriva, sem direção, sem propósito? Eu me senti assim. Mesmo com todo o sucesso, com todas as conquistas, havia momentos em que eu olhava para o céu e me perguntava: será que minha vida tem significado? E Jesus me respondeu através daquele cometa. Ele me mostrou que assim como cada objeto no universo tem sua órbita, seu destino, seu propósito, você também tem. Você não está perdido. Você está exatamente onde precisa estar neste momento. E cada desafio, cada noite escura, cada momento de solidão é parte da sua jornada. O 3I Atlas viajou pela escuridão do espaço, sozinho, invisível por eras. Mas ele tinha um destino: ser visto, ser reconhecido, ser uma mensagem. E você? Talvez esteja atravessando sua própria escuridão agora. Talvez se sinta invisível, esquecido, como se ninguém visse suas lutas. Mas Deus vê. E Ele está guiando você para o momento certo onde sua luz vai brilhar. Quando entendi isso, lágrimas escorreram pelo meu rosto. Percebi que todo o meu trabalho com o espaço não era apenas sobre exploração. Era sobre descobrir o Criador.
Era sobre reconhecer que por trás de cada lei da física, de cada equação, de cada estrela, está a mão de Deus. E agora, você precisa entender o que aconteceu quando compartilhei essa revelação com alguém inesperado. Uma conversa que mudou tudo. Uma pessoa que me fez ver ainda mais profundamente o plano de Deus. Depois daquela revelação, eu fiquei dias processando tudo. Não conseguia simplesmente voltar à rotina, como se nada tivesse acontecido. Como você guarda algo assim só para você? Como você vive normalmente depois que Deus fala diretamente ao seu coração? Então fiz algo que nunca imaginei fazer. Procurei um pastor, não qualquer pastor. Alguém que pudesse entender tanto a linguagem da ciência quanto a linguagem da fé. Alguém que não achasse loucura um empresário de tecnologia falando sobre revelações divinas através de um cometa. Sentei com ele em uma pequena sala, longe das câmeras, longe dos holofotes, e pela primeira vez em anos eu me permiti ser vulnerável. Contei sobre a oração, sobre o cometa, sobre a sensação de que Deus estava me mostrando algo que eu precisava compartilhar com o mundo. E sabe o que ele me disse? Algo que nunca vou esquecer. Elon, você sempre quis alcançar as estrelas, mas Deus quer que você alcance corações. Aquelas palavras me atingiram como um relâmpago. Sim, eu lancei foguetes. Sim, eu construí carros elétricos. Sim, eu conectei o mundo através da internet. Mas quantas vidas eu realmente toquei? Quantas pessoas encontraram esperança através do que eu fiz? O pastor continuou. Deus usa vasos imperfeitos. Ele usou pescadores para mudar nações. Usou um menino com uma funda para derrotar gigantes. E agora, ele está usando você, um homem da ciência, para mostrar que fé e razão não são inimigas. Elas se completam. Naquele momento, entendi meu verdadeiro propósito. Não era apenas colonizar Marte. Era mostrar ao mundo que podemos olhar para o universo e ver a glória de Deus. Que cada descoberta científica é uma revelação da sabedoria divina. O pastor então me fez uma pergunta que mudou tudo. Você está disposto a arriscar sua reputação por isso? Porque o mundo vai questionar. Vão dizer que você enlouqueceu. Vão dizer que isso é apenas uma crise existencial. E eu respirei fundo. Olhei pela janela e respondi. Se Deus me deu essa mensagem, eu tenho a obrigação de compartilhá-la. Não importa o que digam. Sabe, a verdadeira coragem não é enfrentar o espaço. A verdadeira coragem é enfrentar o julgamento das pessoas quando você fala sobre Deus. Vivemos em um mundo onde é mais fácil falar sobre alienígenas do que falar sobre Jesus. Onde é mais aceitável buscar vida em outros planetas do que buscar vida eterna. Mas eu não posso mais me calar, porque essa revelação não foi só para mim. Foi para você também. Para cada pessoa que olha para o céu e se sente pequena, para cada alma que busca significado em meio ao caos, o pastor orou comigo naquele dia. E pela primeira vez em muito tempo, eu chorei. Chorei de gratidão, chorei de alívio, chorei porque finalmente entendi que não preciso ter todas as respostas. Eu só preciso confiar naquele que criou todas as perguntas. Quando saí daquela sala, eu era uma pessoa diferente. Não mais o Elon que só olhava para frente, para o próximo projeto, para a próxima conquista, mas o Elon que olhava para cima, para o Criador de tudo. E então aconteceu algo que eu nunca esperava. Uma mensagem chegou, de alguém que estava passando pela dor mais profunda que um ser humano pode sentir. E o que compartilhei com essa pessoa salvou uma vida. 3 dias depois daquela conversa com o pastor, recebi um e-mail. Não era dos meus engenheiros, não era de investidores, era de uma mãe. Uma mãe que estava prestes a desistir de tudo. Ela escreveu, Sr. Musk, eu sei que você provavelmente nunca vai ler isso, mas preciso dizer a alguém. Perdi meu filho há 6 meses. Ele tinha apenas 17 anos, acidente de carro. E desde então, eu não consigo mais encontrar razão para continuar. Olho para o céu todas as noites e pergunto a Deus por quê. Por que meu filho? Por que eu? Meu coração apertou. Normalmente minha equipe filtra esses e-mails, mas aquele chegou até mim. E eu sabia por quê. Deus queria que eu respondesse. Então fiz algo que raramente faço. Respondi pessoalmente. Contei a ela sobre minha oração, sobre o cometa, sobre a revelação de que nada no universo acontece por acaso. E compartilhei algo que Jesus colocou em meu coração naquele momento. Assim como o cometa 3I Atlas, veio de uma jornada que não podemos ver completamente, mas que tinha um propósito. A vida do seu filho também teve um propósito maior do que podemos compreender agora. Eu disse a ela, seu filho não deixou de existir. Ele apenas mudou de órbita. Ele está em um lugar onde não há mais dor, não há mais lágrimas. E um dia, você vai se encontrar com ele novamente. Porque Deus não criou o amor para terminar. Ele criou o amor para ser eterno. Não esperava uma resposta, mas ela respondeu. E o que ela escreveu me fez chorar novamente. Elon, eu estava com um frasco de comprimidos na minha mão quando li seu e-mail.
Eu ia acabar com tudo hoje, mas suas palavras era como se meu filho estivesse falando através de você. Como se Deus estivesse me dizendo: ainda não é sua hora. Você ainda tem propósito aqui. Naquele momento eu entendi algo profundo. Minha vida não é sobre foguetes, não é sobre carros, não é sobre dinheiro ou fama. Minha vida é sobre ser um instrumento, um canal pelo qual Deus pode alcançar alguém que está na escuridão. Quantas vezes olhamos para pessoas bem-sucedidas e pensamos: eles têm tudo, mas sucesso sem propósito é vazio. Conquistas sem significado são apenas troféus que acumulam poeira. Eu tinha tudo, e ainda assim tinha nada. Até encontrar Jesus, até entender que cada recurso que tenho, cada plataforma que construí, cada voz que alcancei, tudo isso foi dado a mim para um propósito maior. E sabe o que é mais incrível? Aquela mãe começou a compartilhar sua história. Ela criou um grupo de apoio para pais que perderam filhos, e hoje centenas de pessoas encontraram esperança através dela, através da mensagem que Deus me deu para compartilhar com ela. Isso me fez perceber: nós somos todos cometas, viajando através da vida, às vezes na escuridão, às vezes invisíveis, mas cada um de nós carrega uma luz, uma mensagem, um propósito que pode salvar alguém. Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando: mas eu não sou o Elon Musk, eu não tenho recursos, eu não tenho influência. E eu digo a você: não é sobre o que você tem, é sobre quem vive em você. Se Cristo vive em você, você tem tudo o que precisa para transformar vidas. Aquela mãe não tinha nada além de sua dor, e hoje ela está sendo usada por Deus para curar outras pessoas com a mesma dor. Depois daquele episódio, algo mudou em mim permanentemente. Cada decisão que tomo agora, eu pergunto: isso vai aproximar alguém de Deus? Isso vai trazer esperança? Porque percebi que o verdadeiro sucesso não é medido pelo que construímos, mas por quantas vidas tocamos. E agora, preciso compartilhar com você a parte mais impactante dessa jornada. O que Deus me revelou sobre o futuro, sobre o que está por vir, sobre como cada um de nós tem um papel nessa história que está apenas começando. Depois de tudo que aconteceu, eu não conseguia mais ver o cometa 3I Atlas apenas como um objeto espacial. Ele se tornou um símbolo, um mensageiro. E então, em uma noite de oração profunda, veio a revelação final, a mais poderosa de todas. Eu estava sozinho no meu escritório, olhando pela janela para o céu estrelado, e simplesmente perguntei: Jesus, por que você escolheu esse cometa? Por que agora? O que você está tentando nos dizer? E a resposta veio, não com palavras audíveis, mas com uma clareza tão intensa que era impossível ignorar. Assim como este cometa veio de longe, atravessou a escuridão e finalmente foi visto, eu também estou voltando, e muitos não estão preparados. Meu coração acelerou. Não era uma mensagem de medo, era uma mensagem de urgência, de propósito, de chamado. O cometa 3I Atlas viajou milhões de anos para ser visto por apenas alguns meses. Ele tinha uma janela de oportunidade, e nós também temos. Cada um de nós tem uma janela de tempo nesta Terra, uma oportunidade única de fazer a diferença, de viver com propósito, de deixar um legado eterno. E a pergunta que não quer calar é: o que você está fazendo com sua janela? Eu passei anos construindo empresas, acumulando conquistas, planejando o futuro da humanidade em outros planetas, mas estava esquecendo do mais importante: preparar meu próprio coração, investir no que realmente importa, nas pessoas, na eternidade. Sabe o que percebi? Podemos colonizar Marte, mas se não colonizarmos nossos corações com o amor de Cristo, nada disso terá significado. Podemos viajar pelo espaço, mas se não fizermos a jornada interna de transformação, continuaremos perdidos. O cometa me ensinou algo sobre o tempo. Ele não voltará. Passou por aqui uma vez, cumpriu seu propósito e seguiu adiante. E nossa vida é assim. Não temos a eternidade aqui. Temos agora, temos hoje, temos este momento para decidir quem queremos ser. Depois dessa revelação, comecei a viver diferente. Cada manhã, antes de pensar em foguetes ou reuniões, eu oro. Pergunto a Deus: como posso ser usado por você hoje? Quem precisa ouvir sua mensagem através de mim? E sabe o que é extraordinário? Quando você se torna disponível para Deus, Ele usa você de maneiras que você nunca imaginou. Conversas casuais se tornam momentos de transformação. Encontros aleatórios se tornam oportunidades divinas. Nada mais é por acaso. Aquela mãe que pensei em ajudar, ela me ajudou muito mais. Ela me mostrou que vulnerabilidade é força, que admitir que precisamos de Deus não é fraqueza, é sabedoria. E agora eu compartilho isso com você porque sei que não estamos tendo essa conversa por acidente. Se você chegou até aqui, até este ponto do vídeo, é porque Deus tem algo a dizer para você também. Talvez você esteja vivendo no piloto automático,
Talvez esteja perseguindo coisas que no final não vão importar. Talvez esteja tão focado em sobreviver que esqueceu de viver. Eu estive lá. Mesmo com todo o sucesso, eu estava espiritualmente vazio. Mas quando você encontra Jesus de verdade, quando você experimenta um encontro real com Ele, tudo muda. As prioridades mudam, os sonhos mudam, o coração muda. O cometa 3I Atlas veio como um lembrete de que somos pequenos diante do universo, mas imensamente amados pelo Criador dele. Que cada estrela que brilha no céu foi colocada ali com propósito. E você também foi. Então eu te faço o mesmo convite que fizeram a mim. Pare. Olhe para dentro, hein? E pergunte a Deus: qual é o meu propósito? Por que estou aqui? E quando a resposta vier, não tenha medo. Não importa o que as pessoas vão dizer. Não importa se vão te questionar. O que importa é que você está vivendo a verdade que Deus colocou em seu coração. Eu era conhecido como o homem que desafia limites. Agora, quero ser conhecido como o homem que encontrou o Criador de todos os limites. Como alguém que percebeu que a maior aventura não é chegar a Marte, mas chegar ao coração de Deus. E você? Você está pronto para essa jornada? Está pronto para deixar Deus transformar sua vida? Porque Ele está esperando, com os braços abertos, com um propósito desdesenhado especificamente para você. O cometa passou, mas a mensagem permanece. Deus está falando, através da ciência, através da natureza, através de pessoas, através de momentos. A pergunta é: você está ouvindo? Que este seja o dia em que sua vida muda. Que este seja o momento em que você decide viver, não apenas para o temporal, mas para o eterno. Porque no final, quando tudo passar, quando as empresas deixarem de existir, quando as conquistas forem esquecidas, o que vai permanecer é o amor. E o amor começa com ele. Deus abençoe você. E lembre-se, você não está aqui por acaso. Você é o cometa de alguém. A mensagem que alguém precisa ver. Brilhe.